Bom dia, meus amigos. Tudo bem com vocês? Bom dia, o pessoal de casa. Espero que esteja tudo bem. Estamos aqui mais uma vez reunidos no Getu, que é essa casa de amor que a gente tanto ama, que tanto nos acolhe, para mais uma reunião pública. Vamos com Jesus. Eu sei que todos que estão aqui estão buscando esse crescimento espiritual, essa reforma íntima. E é isso tudo que o Espiritismo nos convida a buscar, gente. A nos conhecer melhor, mesmo que isso doa, a nos reformar, porque a transformação está sempre na gente e não no outro. Isso às vezes é um pouquinho difícil de entender, mas a escolha de vocês de estarem aqui todos os domingos, isso é mais uma resposta para as coisas que vocês pediram e vocês às vezes nem sabem que já tem a resposta. Mas só o ato de vocês virem para cá todo domingo, participarem das atividades, se comprometerem com a reforma íntima, isso já é uma resposta muito grande, gente. Às vezes a gente questiona o mundo, às vezes a gente nos questiona, mas a gente esquece de olhar para dentro e perceber que Jesus, ele nos dá as respostas todos os dias. Às vezes não é a resposta que a gente está querendo, esperando, mas é a resposta que a gente precisa para a gente seguir essa caminhada com paz, com sabedoria, com serenidade. Porque o mundo lá fora é muito difícil, gente. Eu falo por mim mesmo, sempre tive muitas questões sobre a vida, porque uns sofrem, porque outros têm uma vida farta, porque tantas guerras e outros lugares, como o nosso Brasil, a gente não passa por isso. Então, essas questões afligem muito o nosso coração. A gente vê essa desigualdade no mundo, é conflitante. Por que alguns sofrem e outros não? E o Espiritismo, gente, ele nos traz essa calma. Ele nos traz resposta. É o consolador, né, que Jesus prometeu pra gente. Ele nos consola, acalma. E principalmente, eu acho que ele atende muito ao espírito. Hoje, eu busquei o livrinho Caminho, Verdade e Vida, que é mais um livro da coleção Fonte Viva, por Chico Xavier e pelo Espírito Emmanuel. O capítulo que eu escolhi mesmo, a dedo, eu li todos os capítulos e eu quis escolher esse, é o capítulo de número 22, que chama Que Buscais? E essa pergunta, gente, é muito importante. O que a gente está buscando nesse mundo, nessa vida, nessa casa? O que a gente veio aqui nesse mundo fazer? A gente veio investir nosso dinheiro e ser próspero financeiramente? A gente veio construir riqueza? A gente veio criar os filhos? O que a gente veio fazer? Porque nessa caminhada, eu ainda eu não tenho a minha vida toda pronta ainda. Eu ainda estou estudando, ainda tenho muita coisa para fazer. E algumas vezes eu olho para trás e falo assim, gente, o que eu tenho que fazer? Qual que é o sentido dessa vida? E às vezes é muito difícil, porque a gente se perde. Desculpa, gente. A gente se perde no trabalho, a gente se perde nos afazeres diários, que querendo ou não, o mundo material nos cobra muita presença, nos cobra muito, digamos, tempo. Eu passo quase 10 horas no meu trabalho, fora as 8 horas dormindo. Não, quem dera se eu dormisse 8 horas. Então, tipo assim, a gente passa maior parte do nosso tempo diário nos doando no mundo material. E se a gente não conseguir conciliar o mundo espiritual com o mundo material, a gente sofre muito. Porque a gente vive dessas coisas que são passageiras, dessas coisas que não alimentam o nosso espírito. Se a gente ficar vivendo para trabalhar, vivendo para preocupar com o mundo lá fora, ou até mesmo com os nossos filhos, a gente esquece da gente. A gente esquece daquela verdadeira jornada que a gente tem que seguir, que é com a gente. É claro que o trabalho faz parte disso, é claro que a família faz parte disso, mas a gente não pode esquecer, gente. A gente veio aqui com um intuito principal, que depois de cumprir com esse intuito, todos os outros vão seguir sendo
como eu posso falar? Cuidados. Se a gente cuida do nosso espiritual, relacionando o nosso mundo espiritual com o mundo material, as obrigações ali para frente, elas já vão, digamos, vai estar tudo sendo encaminhado. Então é muito importante unir tudo que a gente aprende aqui com as nossas questões, com as nossas perguntas, com os nossos sofrimentos, com aquilo que nos causa aflição. Porque é esse o intuito do Evangelho segundo o Espiritismo, é consolar. Então vamos lá para a lição. Começa assim: e Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? Isso está na Bíblia, está em João capítulo 1, versículo 38. Aí Emmanuel e Chico continuam o dissertamento. A vida em si é um conjunto divino de experiências. Cada existência isolada oferece ao homem o proveito de novos conhecimentos. A aquisição de valores religiosos, entretanto, é a mais importante de todas elas, em virtude de constituir o movimento de iluminação definitiva da alma para Deus. É o que eu acabei de falar aqui, gente. O que seria da gente com todas as nossas questões, com todos os problemas que a gente vê aí no mundo, se a gente não tivesse o guia, se a gente não tivesse o alento que Jesus nos traz, gente? Como que a gente ia ver uma criança nascendo com um problema que isso vai perdurar a vida dela inteira, sem saber que existe o amor de Deus ali nela? Isso perturba qualquer um. Como a gente vai conseguir seguir a nossa vida sabendo que tem gente que passa fome até hoje, sabendo que existem pessoas que sofrem com a falta do necessário? Mas a gente, com muita fé, com muito estudo, a gente sabe que cada um passa na vida o que tem que passar. E também o conceito da reencarnação, né, gente, nos traz aquela calma de saber que o que aquela pessoa está passando agora é passageiro e aquilo faz parte do próprio crescimento dela. E que por mais que estamos sofrendo, esse sofrimento vai servir como combustível para a gente buscar o conhecimento necessário que a gente precisa para superar esses problemas, essas dificuldades. Então, sim, a religiosidade. E eu não falo de religião, gente. Jesus não trouxe nenhuma religião. Jesus não criou nenhuma religião. Eu estava conversando com um amigo meu esses dias e eu comecei a falar de espiritualidade, eu comecei a falar de Jesus com ele. Aí ele falou assim, não, para, porque eu não acredito nas igrejas. Eu não acredito no que os pastores, padres estão falando por aí. E por um momento, como não entender eles? As instituições humanas, religiosas, muitas delas foram corrompidas. Não por Jesus, não pela própria instituição em si, mas pelo homem. Porque, como eu falei, Jesus não criou nenhuma religião. Antes ele tivesse criado, talvez, seria uma religião perfeita, mas como a gente, hoje, nós somos os criadores, digamos, das religiões, dos templos, querendo ou não, as vicissitudes ainda, às vezes, falam mais alto do que o conceito espiritual, do que o verdadeiro fruto que era para ser passado. Então, eu entendo que, sim, muitas pessoas perderam a esperança na religião, nos templos religiosos, mas Jesus, ele é muito maior do que qualquer religião, do que qualquer igreja. E ele fala pra gente que nós somos a igreja. Então, o trabalho que a gente faz de nos conhecer e de nos reformar é aquilo que Jesus veio nos ensinar a buscar. Não é a buscar templo religioso, não é a buscar homens que falam, mas a buscar a verdadeira palavra de Jesus. E isso sim vai ser aquela sementinha que vai fazer os frutos da mudança, da transformação em nosso coração ser muito grande. Os homens, contudo, estendem a esse departamento divino a sua viciação de sentimentos, no jogo inferior dos interesses egoísticos. Os templos de pedra estão cheios de promessas injustificáveis e de votos absurdos.
Muitos devotos entendem encontrar na divina providência uma força subornável, enviada de privilégios e preferências. Outros se socorrem do plano espiritual com o propósito de solucionar problemas mesquinhos. O propósito de Jesus, gente, o que Jesus veio trazer para a gente é algo muito maior de tudo que a gente pode enxergar aqui. É algo muito maior do que a gente tem a ganhar no nosso trabalho. É algo muito maior do que a gente tem a ganhar como a liberdade financeira, por exemplo, que muitos buscam, que eu busco. Então, às vezes, a gente fica perdido nesse caminho. Eu tenho que trabalhar para eu criar independência financeira para minha família. Eu tenho que trabalhar para a gente viver aquele vida que a gente sempre quis. Mas, gente, o que Jesus, o que o nosso espírito quer? Porque quando eu falo o que Jesus quer pra gente, é o que o nosso espírito quer também. Porque Jesus nada mais quer pra gente do que aquela vontade primeira do espírito, aquela vontade primordial do espírito, que é a de buscar evoluir, de buscar ser melhor, de aprender a amar. E, gente, isso não tem preço. A gente não vai conseguir angariar os frutos de aprender a amar nessa vida espiritual se a gente ficar voltado a só o trabalho, a só as coisas materiais. Porque, querendo ou não, o espiritual é o que fala mais alto e nos consola, nos guia para um caminho de tranquilidade emocional, que é muito importante. A gente não consegue trabalhar bem, a gente não consegue focar no nosso dia a dia se a gente não estiver em paz com a gente mesmo. Então, é esse o convite que o Espiritismo faz para a gente. Tentar ouvir mais os ensinamentos de Jesus, que não tem a ver com religião. Mais uma vez eu volto a falar isso. Se todos nós, se todo mundo buscasse a conhecer Jesus antes de seguir uma religião, a gente teria muito mais respostas para as nossas aflições, a gente conseguiria muito mais entender o nosso próximo, e a gente conseguiria muito mais amá-los. Peraí. Ok. Deixa eu só voltar um pouquinho, porque eu falei muito. E agora a gente precisa só relembrar o que estava falando. Muitos devotos entendem encontrar na divina providência uma força subornável, eivada de privilégios e preferências. Outros se socorrem do plano espiritual com o propósito de solucionar problemas mesquinhos. Esquecem de que o Cristo ensinou e exemplificou. A cruz do Calvário é símbolo vivo. Quem deseja a liberdade precisa obedecer aos desígnios supremos. Sem a compreensão de Jesus no campo íntimo, associada aos atos de cada dia, a alma sempre será a prisioneira inferior das preocupações. Ninguém ouvide a verdade de que o Cristo se encontra no umbral de todos os templos religiosos do mundo, perguntando com interesse aos que entram: o que buscais? Gente, Jesus, eu me recuso a acreditar de que Jesus ele vai fazer uma separação de quem era cristão e de quem não era cristão. Muitas religiões pregam isso, que a verdadeira salvação vem com a crença em Jesus. A gente pode ter uma vida inteira ali de pecado, que é normal. Nós estamos aqui aprendendo a acertar, então é normal a gente pecar. Então a gente passa aquela vida inteira ali pecando, e no final a gente vai ser salvo só por acreditar em Deus. Eu realmente acredito que isso possa acontecer devido à misericórdia infinita do nosso Mestre amado. Ele nunca vai recolher a mão para um irmão que primeiro se arrependeu e busca a ele. Mas o Espiritismo ele traz pra gente esse convívio com Jesus, gente. A gente aprende a entender quem foi Jesus e o que ele quer pra gente. E quando a gente entende que a gente tem os nossos vícios, que a gente tem os nossos defeitos,
mas que Jesus é paciente com a gente e que ele nos entende e que ele nos dá sempre uma nova oportunidade de aprendizado, de arrependimento e de salvação, a gente consegue viver melhor, sem peso. A gente cobra menos dos outros e a gente cobra mais da gente, porque essa é a saída, essa é a salvação. A gente se melhorar, porque aí depois a gente consegue ajudar os nossos próximos. Eu tenho mais uma reflexão para ler aqui, que vai meio que fechar tudo. Então, no livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel nos traz uma pergunta simples, mas profundamente desconfortável. O que você está buscando todos os dias? E aquela frase que eu comecei no caminho, que às vezes a gente já tem as respostas das perguntas que a gente tem, mas a gente não sabe, tá nisso aqui. A presença de vocês aqui, gente, respondem muito para vocês mesmos. O que vocês estão buscando todos os dias. E eu fico muito feliz de verem vocês aqui, de estarmos juntos aqui, porque eu sei o que a gente está buscando. E eu peço a Deus, assim, com muita força, que Ele continue plantando essa semente de transformação no coração de cada um de vocês, gente. Esse momento aqui é muito importante. E a atitude de vocês de virem aqui fala muito mais alto do que qualquer conceito que vocês tenham em mente. A atitude, Jesus veio e Ele exemplificou com atos o que Ele estava ensinando. E é isso que a gente está fazendo aqui. Exemplificando com a vontade de aprender com Jesus e de estar imerso nesse conhecimento que Ele tanto nos passa e tanto nos ensina e tanto nos transforma. A doutrina espírita kardecista não nos convida a buscar facilidades nem soluções mágicas. Ela nos chama para algo muito mais exigente, a transformação interior. No dia a dia, somos levados a buscar reconhecimento, conforto, controle sobre tudo e respostas rápidas. Mas o Espiritismo nos reposiciona. Ele nos ensina a buscar autoconhecimento, mesmo que isso doa. Reforma íntima, mesmo que nos exija renúncia. Porque é o que Jesus também quer da gente. Que a gente renuncie às nossas vontades mundanas para a gente atender à vontade do Espírito. A paciência, mesmo quando tudo em nós requer acelerar, o mundo nos acelera muito a gente. E a caridade, mesmo quando estamos cansados. A grande verdade é aquilo que buscamos e aquilo revela quem estamos nos tornando. O que a gente busca nos revela o que a gente está se tornando. Se buscarmos só o mundo, nos perdemos nele. Se buscamos evolução, começamos a nos encontrar. Essa pergunta de Emmanuel não é respondida com palavras, mas com escolhas, porque no final do dia não importa o que dizemos que queremos, importa o que estamos perseguindo com as nossas atitudes. Então, parabéns a todos vocês por estarem aqui juntos buscando Jesus. E é com essa energia, é com a gratidão imensa a Jesus que eu vou fazer a nossa oração de abertura, agradecendo primeiramente a casa do Getú, agradecendo a Jesus por estar com a gente aqui neste lugar, por nos ensinar tanto, por ter tanta paciência conosco e por nos consolar e nos amar tanto. Obrigado, Mestre, por todas as suas bênçãos que caem sobre nossos espíritos todos os dias. Obrigado à espiritualidade mentora dessa casa, que nos auxilia nesse trabalho, que nos guia para o caminho do bem. Obrigado a todos os participantes que estão aqui presentes, toda essa estrutura, todo esse planejamento espiritual e material é por vocês, meus amigos. Então que vocês possam continuar verdadeiramente buscando Jesus, porque no final é isso que importa. No final a gente vai ser reconhecido pelo tanto que a gente amou a Jesus. Que Jesus continue presente no coração e na família de vocês, hoje e sempre. A gente vai passar agora para o estudo do Livro dos Espíritos com o nosso amigo Dino. Desculpa que eu roubei 5 minutos seu aí. Eu estava fora por 2 semanas, então dá muita saudade disso aqui.
É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado mais uma vez, gente. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Perdoa para que a gente seja perdoado, não é isso? Bom dia, bom domingo, como é que vocês estão? Isso, todo mundo acordado. Então, meu nome é Dino, para quem não me conhece, a gente vai fazer o estudo do Livro dos Espíritos, que é uma parte onde a participação de todos é muito importante, tá? Tudo que eu vou falar aqui vai bater com a abertura do Kaique, eu tenho certeza que o Rafa vai, de alguma forma, completar. Nós estamos vamos ver se a gente consegue fechar esse capítulo hoje, que está terminando, que é o capítulo 6, que é a lei de destruição. Nós já falamos dos flagelos, já falamos de guerras, de assassínio, de duelo, e aí estamos na pergunta 763, que nos fala está o estudo da pena de morte. Tá? E nessa pergunta, Kardec questiona aos mentores da codificação a seguinte condição: a restrição dos casos em que se aplica a pena de morte é um índice do progresso da civilização? Ou um indício do progresso, né, da civilização? Aí a resposta é o seguinte, é com a outra pergunta: podes duvidar disso? Ou seja, é claro que sim, né? Não se revolta o teu espírito lendo os relatos dos morticínios humanos que antigamente se faziam em nome de justiça e frequentemente em honra à divindade, das torturas que se submetia o condenado e mesmo o acusado para lhes arrancar a peso de sofrimento a confissão de um crime que ele muitas vezes nem havia cometido? Pois bem, se tivesse vivido naqueles tempos, acharias tudo natural. Talvez tivesses feito o mesmo. É assim que o que parece justo numa época parece bárbaro em outra. Somente as leis divinas são eternas. As leis humanas modificam-se com o progresso e se modificarão ainda, até que seja colocada em harmonia com as leis divinas. Aí tem uma definiçãozinha embaixo aqui que ele colocou. Aí eu te pergunto, se tivéssemos vivido naquela época, será que mudou muita coisa? Mudou, sim, mudou muita coisa. Mas a gente não... Tenho certeza que eu estava lendo isso aqui, estava passando um filmezinho na cabeça de todo mundo aqui, em coisas que acontecem hoje, no mundo inteiro, inclusive no Brasil, aqui, no Oriente Médio. Ainda estamos correndo atrás disso. Ainda estamos tentando aprender a chegar um pouco a esse entendimento do que são as leis divinas. Né? Erramos muito ainda. As interpretações das leis, as interpretações das escrituras, é tudo que o Rafa trouxe na abertura hoje. Né? A gente tem ainda muito o que aprender, muito o que evoluir, muito o que chegar a esse ponto. Ele tocou na reencarnação, e eu estava vendo um canal espírita, uma pessoa do Brasil, eu esqueci o nome dela aqui, falou que se você olhar para o mundo hoje, como as pessoas estão cada vez piores, isso aí ela falando, né? Entre aspas, cai por terra esse ensino da reencarnação, porque se a reencarnação é para você viver, aprender, voltar, melhorar e continuar no seu progresso, a sua evolução e melhorar cada vez mais, se as pessoas estão cada vez pior, não faz sentido. É uma maneira muito simples de olhar, né? Muito de olhar. Oi? Alguém falou? Ah, foi lá fora? Então fica muito pouco, né, olhar dessa maneira. E com certeza as pessoas não estão muito piores. A maioria, nós somos mais de 8 bilhões, a maioria são pessoas que estão caminhando e tentando ainda seguir nesse caminho. Mas sim, há muita maldade no mundo, há muitas transformações a serem feitas e há muitas oportunidades que estão sendo dadas hoje, né, para irmãos que ainda ficaram um pouco
atrás e que estão tendo uma oportunidade de continuar nessas transformações que nós estamos passando agora. Mas as interpretações sempre foram assim, e até hoje se mata em nome de Deus. Até hoje se mata em nome do amor. Até hoje se coloca na mesma frase Deus e guerra. Senhor das guerras. Não faz sentido na cabeça da gente mais, né? É muito antagônico isso aí. Não faz sentido você eliminar uma pessoa porque você ama aquela pessoa e se não for lá, não vai ser aqui. Todo mundo sabe as histórias. Então, assim, é triste você ver isso. É triste interpretar as escrituras como nós interpretamos. A próxima pergunta vai nos trazer exatamente isso. Como que nós erramos, como que nós ainda temos que aprender, como que as coisas ainda são difíceis ainda da gente entender. E é por isso que os livros, dentro dessa casa e dentro da doutrina, nós estudamos o livro do Espírito continuamente. Nós chegamos na última pergunta e passamos para a primeira e continuamos estudando. E toda vez que a gente vai rodando as perguntas, a gente vai chegando aqui, você vai pegando uma coisa aqui, outra ali, vai vendo algo diferente, vai entendendo um pouco melhor. Né? O Kaique trouxe a respeito de religião. Sim, cada um tem a sua maneira de ver as coisas, mas ninguém tem a verdade absoluta. Absolutamente, ninguém tem a verdade. Nós não podemos falar, eu sou espírita, agora eu sei tudo. Não, nós não temos a verdade absoluta. É aquela parábola dos cegos com o elefante, definindo o elefante, não sei se vocês escutaram isso, né? Cada um toca um lado e cada um vê uma coisa totalmente diferente. Porque o bicho é todo estranho, né? Orelha grande, cabeça pequena, toma, rabinho fino, pé quadrado, pé redondo. Então, assim, cada um tocou um lado e cada um definiu aquilo ali como se fosse o elefante. Tem dente, não tem dente. Ou seja, são as religiões do mundo. Cada um tem um pouco, mas nós não temos o completo. E nós estamos correndo para isso, para aprender o máximo e o melhor possível, para que nós chegarmos ao ponto que possamos entender e não errarmos mais usando o nome de Deus. Né? Não condenarmos ninguém à pena de morte, porque nós não temos condições de fazer isso. Nós não temos condições de apontar o dedo para ninguém. Nenhum de nós. Não temos. Porque quando você começa a olhar para fora, você esquece de olhar para dentro, que é o que a gente fala aqui, né? Dentro de você. Eu estava sentado ali do lado do Luiz, ele estava falando isso, e o Luiz está preparando um evangelho, e o tablet dele estava aberto, na parte de perdão. E a primeira que se fala lá é o auto-perdão, é reconhecer os seus próprios erros, se perdoar e se arrepender. Então, assim, você vai vendo essas coisas e fala assim, aqui existe assim, uma maneira que é estranho de se explicar, mas todo domingo, toda vez que eu venho aqui, todo mundo que vem, ninguém combina nada, mas a gente sempre traz os mesmos assuntos, as mesmas coisas, as mesmas ideias. Então é uma coisa interessante de você prestar atenção, é saber que realmente nós estamos seguindo o caminho que é certo, errando muito, mas ainda estamos. Né? Alguém quer colocar alguma coisa? Fala. Sim, a mensagem é universal. Não tem como ser diferente. Podemos? Então, olha só, na pergunta 764, começa assim, Jesus disse, isso é Kardec elaborando a sua pergunta, Jesus disse, quem matar pela espada, perecerá pela espada. Ele falou isso? Falou. Jesus falou exatamente isso, falou sim. Aí ele fala assim, essas palavras não representam a consagração da pena de talião? E a morte imposta ao assassino não é a aplicação dessa pena? Vou deixar isso aqui rodar na cabeça de cada um aqui um pouquinho. Pena de talião, ele falou, quem fere pela espada, morre pela espada. E é o que a gente está falando aqui, não é? Não é a interpretação das escrituras, a maneira como nós entendemos uma coisa e outra. Né? A gente pega isso por um lado. Olha a resposta da espiritualidade da codificação. A primeira, tomai tento. Na minha época, a minha mãe falava assim, toma tenência, menino. Toma cuidado. Tomai tento. Estais equivocados quanto a estas palavras, como sobre muitas outras. E essa parte aqui está grifado, como sobre muitas outras. A pena de talião é a justiça de Deus.
é ele quem a aplica. Todos vós sofreis a cada instante essa pena, porque sois punidos naquilo em que pecais, nesta vida e em outra. Aquele que fez sofrer o seu semelhante estará numa situação em que sofrerá o mesmo. É este o sentido das palavras de Jesus, pois não vos disse também, perdoai aos vossos inimigos? E não vos ensinou a pedir a Deus que perdoe as vossas ofensas da maneira que perdoastes, ou seja, na mesma proporção em que houverdes perdoado? Compreendei bem isso. Então está aí a mensagem, clara, objetiva, limpa, né? E é por isso que a doutrina tem essa certa coisa que muitas vezes as pessoas... você citou os hindus, eu não conheço muito bem, mas eu sei que Gandhi foi um hindu. E ele falou para mim o pensamento mais claro que uma pessoa poderia falar. Ele falou, com certeza ele deve ter lido o Evangelho do Cristo, e falou, se tudo tivesse perdido, se não existisse mais nada e sobrasse somente o Sermão do Monte, nada teria se perdido. Então, presta atenção naquilo ali. Ele era hindu. Então, a mensagem ela é universal. A mensagem do Cristo é exatamente essa aqui. E a maneira como nós interpretamos até hoje se mata, se corta a cabeça de pessoas por causa de situações que para a gente choca, mas para quem está fazendo ainda está muito, muito atrás. Mas nós não podemos apontar o dedo. Por quê? Porque nós nascemos no Brasil, viemos para cá, enfrentamos uma família diferente. E se nós tivéssemos nascido lá? E se nós fôssemos fruto daquele meio? Será que nós teríamos o mesmo pensamento? Possivelmente não. A gente pode até falar, eu teria. Não, eu não sei. Saúde. Eu não sei. Eu não sei se eu teria o mesmo pensamento. Talvez eu estaria com a mesma maneira de ver as coisas. Então nós não podemos apontar o dedo, nós temos que orar pelo mundo, orar pelas pessoas, orar por quem está fazendo o que não deve estar fazendo. Saber que a pena de talião, que é a justiça divina, vai recair sobre todos. Então nós temos que pedir por aqueles que a gente vê, pedir por aqueles que nos agridem e aqueles que agridem a humanidade como um todo, a sociedade. Nós temos que pedir por eles. Então, é aquela história, né? Na 765, pergunta seguinte, Kardec fala assim, então... Não, tá certo, tem que espirrar mesmo. Deixa dentro, não. Quem pensar da pena de morte imposta em nome de Deus? O que pensar da pena de morte imposta em nome de Deus? Seguindo o mesmo pensamento, né? Usar o nome de Deus para fazer algo que não tem nada a ver com Deus. Absolutamente nada a ver com Deus. E a resposta é assim, isso equivale a tomar o lugar de Deus na prática da justiça. Você sabe o que eu acho legal no Livro dos Espíritos? É que as respostas são tão claras, pelo menos para mim, sabe? São tão diretas, sabe? Você não tem muito que ficar interpretando. E se você voltar e começar a ler o Evangelho, né? No caso a Bíblia, que a gente que tem várias interpretações, você começa a ver exatamente a mensagem lá dentro. Mas não porque você é melhor do que... Porque quem leu isso aqui tem a mensagem. Quando você vê a pena de talião sendo falada de uma outra maneira, e você tem o conhecimento do que é a pena de talião, que é a justiça divina, que não tem nada a ver conosco, nada a ver. Aí você entende, peraí, não é o olho por olho, dente por dente, é que você vai sofrer aquilo ali se você fizer. Você vai passar por alguma coisa se você infligir algum sofrimento ao seu semelhante. Aí você vai voltar e você vai passar por aquilo para que você aprenda. E isso dá a ideia de o porquê dos sofrimentos que a gente não entende, ou pelo menos não entendíamos. Mas nós sabemos que o sofrimento daquela pessoa que se vê inocente, como pode isso acontecer? Aquilo ali é tão ruim e está vivendo essa vida maravilhosa, material, que não é o que a gente tem que focar. Aquela pessoa tão inocente está passando por essa situação
será que não existe Deus? Quem já ouviu essa palavra, essa frase, né? Eu já ouvi várias vezes. Como é que pode a justiça? Que justiça é essa? Ué, é porque nós estamos olhando pequenininho aqui e esquecemos que não existem vítimas. Nós não somos vítimas. Nós colhemos o que plantamos. Oi. Não, voltando um pouco nessa questão da 764, Kardec suprimiu um trecho que diz assim: quem matou com a espada, pela espada perecerá. Né? Ao contexto que você vai trazer, né? Porque ele fala assim, está em Mateus 26, versículo 52. Foi no momento onde Pedro lançou a mão da espada e cortou A orelha. a orelha de um soldado. Uhum. Certo? Mas só que o que Jesus diz a ele: embainha a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Quer dizer, ele fez uma advertência falando: olha, embainha, guarda. Ele deu você cometeu o erro, ok? Mas agora, guarda essa espada. Porque se você continuar a fazer esse ato, automaticamente os compromissos que você vai assumir serão maiores. Né? Então, nesse caso, ele vai colocar o seguinte: olha, todos nós que erramos, não cometam um erro novamente. Sim. Né? Para que nós não possamos passar pelas mesmas dificuldades, ou whatever, nós vamos ser, essa palavra punir para mim não me entra na cabeça. Não, eu também não. Você será reeducado, né? Sim. De uma forma que os processos da reencarnação vão desmostrando isso. Né? O Caio falou a respeito da reencarnação, também falou alguma coisa. Por isso as pessoas não entram na mente que muitas sequelas que nós carregamos no nosso corpo físico são de algum erro que nós cometemos contra nós mesmos ou contra outras pessoas. Sim. Né? Então, nós iremos padecer por um erro cometido no passado, como está na questão 765. Né? Sim. Isso é importante a gente ter uma ideia de que eu não necessito passar pelo mesmo processo de ser, né, sofrer um ato violento. Né? Se eu cometi um ato violento na reencarnação passada, nós não precisamos passar por esse mesmo ato. Porque existe uma coisa: o amor como o libertar. Sim. Aí é que vem a história. Você tendo condições, desde quando você entende o que está sendo colocado para nós, é que se eu cometer um erro, eu vou passar por uma situação que vai me levar a sofrer quase que esse sistema. Sim. A lei não é o tema, mais ou menos, né? A lei de causa e efeito, ela é um tema interessante de ser estudado. Porque eu me lembro, uns tempo atrás, não vou falar muito tempo não, porque vocês vão saber quanto tempo tem, mas uns aninhos atrás, que eu não entendia muito, eu ficava pensando, mas isso aí é um ciclo vicioso, nunca vai acabar, ué, se você faz aqui, o outro vem aqui, mata ali, sabe como? E aí, estudando isso, o que o Luiz trouxe, a verdade é essa: o amor liberta. Né? Se você não ficar pegado àquilo, se você não fica agarrado no ódio, você sai dessa situação. E aí é onde que vem, que o amor cobre a multidão de pecados. Mas é um tema muito interessante de se estudar. Mas só para ilustrar isso, você lembra que o Roberto Barbosa trouxe um fato de uma jovem que frequentava a casa espírita, não pode ser qualquer outro centro religioso, onde se referia à casa espírita. E ela sempre estava colaborando naquilo, tudo, e coisa. E de repente ela saiu durante a noite e de repente três jovens ou 3 pessoas tentaram levá-la para o local para abusar dela. E só que,
de uma certa forma, quando ela estava naquele processo de ser agredida, ela começou a gritar e de repente passou um carro da polícia e socorreu. E ela passou por aquele trauma. Ok. E os policiais falaram assim, olha, nós não costumamos fazer essa rota. Não sei por que nós desviamos. Aí depois do processo, ela participava de uma reunião mediúnica e de repente um mentor se manifestou. E era justamente o Bezerra de Menezes. Então, minha filha, sabia que você estava programada para passar por esse processo, por esse mesmo problema? Mas como você está trabalhando já no bem, fazendo as coisas corretas e tudo, você passou já pelo Cristo. Com suficiente. Né? Então, esses 3 que estavam hoje tentando te assediar, você os prejudicou na vida passada. Mas eles não conseguiram em tempo pelo bem que você já está praticando. Entende? Então, esse é um fator maior. Quando nós estamos trabalhando de uma forma correta, íntegra, mesmo as dificuldades que nós vamos passar, poderiam ser piores se nós não estivéssemos trabalhando já para melhorar a nossa conduta. Ok, bem ilustrado. Bom, a resposta então que eu estava lendo, né, 765. Pensar em peregrinação depois em nome de Deus, isso equivale a tomar o lugar de Deus na prática da justiça. Os que agem assim revelam quanto estão longe de compreender a Deus e quanto têm ainda a expiar. É um crime aplicar a pena de morte em nome de Deus. E os que o fazem são responsáveis por esses assassínios. Então é uma resposta séria. E falar que eles estão longe de compreender o que é Deus, a gente também está muito longe, né, de compreender o que é Deus. Eu tenho isso comigo. Eu tenho uma dificuldade. Eu sei que acredito muito, mas eu não posso simplesmente chegar aqui e falar o que é. Eu vou pelo que o Livro dos Espíritos nos fala na pergunta número 1, que o que é Deus, e que faz mais sentido para mim. Mas daí você usar o nome de Deus para poder se sentir como para poder punir, como se você fosse melhor do que aquela pessoa, acho que nós já passamos por isso, né? Bom, para encerrar, eu vou ler aqui o último parágrafo do Livro dos Espíritos, que foi escrito por Santo Agostinho, que fala o seguinte: durante muito tempo, os homens se estraçalharam e se anematizaram em nome de um Deus de paz e de misericórdia, ofendendo-o com um tal sacrilégio. O Espiritismo é o laço que nos unirá um dia, porque lhes mostrará onde está a verdade e onde está o erro. Mas ainda muito tempo haverá escribas e fariseus que o negarão, como negaram o Cristo. Quereis, pois, saber sobre a influência de que espíritos estão as diversas seitas que se repartem pelo mundo? Julgai-as pelas suas obras e pelos seus princípios. Jamais os bons espíritos foram instigadores do mal. Jamais aconselharam ou legitimaram o assassínio e a violência. Jamais exercitaram o ódio dos partidos, nem a sede de riqueza e honrarias, nem a avidez dos bens terrenos. Somente os bons, os humanos e benevolentes para com todos são os seus preferidos, como são também os preferidos de Jesus, porque seguem a rota indicada para levar a ele, a Deus. Santo Agostinho. Acho que aqui resume, né, o estudo da gente. Acho que próximo domingo a gente já vai passar para Lei de Sociedade, escutei você falando. Lei de Sociedade, a necessidade da vida social, do isolamento e por aí vamos. É um livro muito bom, o Livro dos Espíritos. Gente, bom domingo para vocês, tá? Fique com Deus. Agora tem o Rafa, né? Gente, bom dia. Sejam todos bem-vindos.
É incrível como a espiritualidade sempre trabalha os assuntos, né? Falar, eu estava olhando um tema para trazer, eu olhei, pesquisei, eu, cara, vou escolher isso aqui. E por um motivo, aí vem o Kaique com a lição, que é a lição número 22, que essa lição marca muito, né? Que é que buscais. Porque a gente vive num planeta que a impressão que dá é que só está acontecendo coisas ruins com a gente, né? E na verdade não está. As coisas estão acontecendo ruins, boas também. Mas devido a gente entregar os nossos pensamentos às coisas ruins, mais negativas, isso faz com que a nossa vida seja mais sofrida, mais dolorosa, seja ruim, vamos dizer assim. A gente acaba ficando melancólico, né? Aquele sentimento de que nada dá certo com a gente, de que tudo está dando errado, que dá vontade de chutar o pau da barraca e largar tudo, né? E o cuidado que a gente tem que ter, porque é da melancolia que vem a depressão e que vem o suicídio. Aí a gente vê o Kaique falando, que buscais, né, na lição. O que é que a gente está buscando? Quando Jesus faz essa pergunta, ele sabe por que está fazendo essa pergunta. A intenção é que ele quer saber o que você está buscando. É para um alívio imediato, temporário? Você está buscando o que para a sua vida? Uma coisa temporária, material ou espiritual? É isso que a gente, quando busca, a gente tem que saber o que está buscando na nossa vida. Aldino vem falar da lei de destruição, dentro do livro dos Espíritos, da pena de morte, da vida. Mas Deus, ele é tão perfeito em tudo que ele enviou o seu Filho para que o mundo pudesse entender. Mas nós não entendemos. A nossa ignorância fez com que a gente tirasse a vida daquele que veio trazer amor, paz aos nossos corações. Mas Jesus disse, né, que iria vir o Consolador prometido. E veio. Capítulo 6, Consolador prometido. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade que o mundo não pôde receber, porque não vê absolutamente, o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. O Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que tenho dito. João 14, capítulo 14, versículo 15, 17 e 26. Ele não mentiu. Jesus enviou o Consolador prometido, essa doutrina, esse evangelho, que veio desmiuçar todo o segredo, toda a falta de ignorância nossa e de conhecimento de um passado bruto nosso, rude, e hoje vem desmiuçando todas aquelas parábolas que a gente não teve capacidade de entender. Falo a gente sim, porque muitos de nós estávamos lá crucificando Jesus. Muitos de nós cuspimos na face de Jesus. Muitos de nós jogamos pedras em Jesus. E detalhe, não mudou. Quando deixo de praticar a caridade, quando deixo de amar o meu próximo, quando a mim mesmo, quando eu tiro a minha vida, eu estou crucificando Jesus. Eu estou matando Jesus, porque eu não estou seguindo nada daquilo de que ele veio trazer na minha vida. Não estou dizendo que é fácil,
Mas o que eu estou dizendo é que tudo vai passar na nossa vida. Tudo que a gente está passando, de sofrimento, de dores na nossa vida, vai passar. Mas tudo depende do que nós buscamos. Que buscais? O que busca para o corpo, para o espírito. O que buscamos, o material ou o espiritual? Necessitamos ainda do material, porque vivemos em um planeta que a matéria predomina e se faz a necessidade do trabalho para poder o provir dentro de casa. Mas há necessidade de ter 10 carros dentro de uma garagem, há uma necessidade de termos 10 pares de sapato, enquanto tem pessoas lá fora andando descalço. Há necessidade de ter uma fazenda que você não consegue, para ver se tem que pegar um helicóptero para olhar, enquanto tem gente que não tem onde morar. Que buscais? O que nós buscamos na nossa vida? Reflita um pouco agora. O que cada um aqui está buscando na vida? Mas Deus é tão perfeito que mandou o Consolador prometido. Essa lição que vem tocar o nosso coração lá dentro. Fazer com que a gente enxergue que estamos em caminhos errados, em buscas perdidas. Mas que existe a esperança de um caminho novo na nossa vida. Jesus promete outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece, por não estar maduro para compreender. Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo há dito. Se, portanto, o Espírito de verdade tinha de vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é que o que disse foi esquecido ou mal compreendido. O Espiritismo vem na época predita, cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei. Ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Advertiu o Cristo: ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras nem alegorias. Levanta o véu intencionalmente, lançando sobre certos mistérios. Vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Disse o Cristo: bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados, e serão. Mas como há de alguém sentir-se ditoso por sofrer, se não sabe por que sofre? O Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem expia o seu passado. Mostra o objetivo dos sofrimentos, apontando-os como crises salutares, que produzem a cura e como meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Sabe que este
lhe auxilia o adiantamento e o aceita sem murmurar. Mas o obreiro aceita o trabalho, que lhe assegurará o salário. O Espiritismo lhe dá fé inabalável no futuro, e a dúvida pungente não mais lhe aposta da alma, dando-lhe a ver do alto as coisas, a importância das vicissitudes terrenas. Some-se no vasto e esplêndido horizonte que ele o faz descortinar, e a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até o termo do caminho. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios a lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Tudo passa. Tudo vai passar. Que buscamos para a nossa vida? A resposta está aí. O cuidado em ter o que buscar na nossa vida, como buscamos, esse é o diferencial. O sofrimento, quando a gente não tem conhecimento, é dolorido. Mas como temos hoje o Consolador prometido, que é esse Evangelho que Jesus vem trazer de uma forma mais clara para a gente começa a entender o porquê do sofrimento, das dores da nossa vida, dos problemas, entender porque dentro da minha família tem um irmão difícil, uma mãe difícil, um pai difícil, às vezes a família toda difícil, às vezes você é o difícil. E a gente começa a entender, e o nosso sofrimento é menor. Falo pelas experiências que essa casa me proporcionou. Porque assim como muitos de vocês, eu já falei, eu cheguei nessa casa numa quinta-feira buscando ajuda. Atendimento fraterno. Mas eu busquei o conhecimento, o estudo. Eu busquei trabalhar na casa. Busquei um curso de capelania onde me dá direito a visitar pessoas dentro dos hospitais, presídios. Busquei conhecimento que me trouxe libertação. Libertação, no geral, de aprender, de trazer alívios para minhas dores e os meus sofrimentos, de trazer a esperança e fé através dessa consolação, que é o Evangelho, que consola. Cada um de vocês, muitos de vocês que estão aqui, frequentaram ou frequentam a quinta-feira. Alguns já terminaram o tratamento, outros ainda estão. Olhem para vocês. Olhem para vocês. Vocês não mudaram? Vocês não melhoraram? Ou estão em processo de melhoramento? Infelizmente, muitos de nós, depois que terminam o tratamento, vão embora. Aí a pergunta é: que buscais? Entendeu? Quando Jesus faz isso, é que ele quer saber o que a gente está buscando. É só um remédio paliativo para aquela dor de dente ali que você está sentindo, no outro dia você pode trabalhar, para aquela dor de cabeça? Mas Deus, ele é perfeito, ele vai estar sempre de braços abertos para cada um de nós. Viver vale a pena. Por maior dor que você esteja sentindo dentro do seu coração, dos seus problemas, que só vocês sabem o que vocês estão sentindo.
Quantos sorrisos aqui estão escondendo dores fortes? Quantas pessoas que a gente olha aqui, feito eu estou olhando aqui, eu não sei as dores de vocês. Quantas têm depressão? Quantas têm pensamento suicida? E aí? A gente não pode olhar, você tem, você. A gente não sabe. A gente sabe quando a gente trabalha na casa, quando a gente se dedica. O Consolador prometido não é só isso aqui, não. É a gente se dedicar aos irmãos que estão lá fora, é a gente se dedicar buscando conhecimento na casa, estudando. Foi falado que Jesus não é religião, não é. Mas a religião se faz necessária na nossa vida. Porque quando temos religião, temos uma casa para frequentar, onde nela encontramos os ensinamentos para os nossos melhoramento pessoal, moral, espiritual. Lembrando que todos aqui somos pessoas imperfeitas, mas o Evangelho é perfeito. Porque homem nenhum nesse planeta teve a capacidade não de escrever, porque quem escreveu não foi Jesus, mas de fazer o que ele fez por nós. E marcou, né? Porque são mais de 2000 anos que esse homem teve aqui e essa mensagem até hoje toca. A gente lendo, a gente sente amor nessas palavras aqui dentro. Por isso que eu digo, gente, a gente muda. Abre o coração. Escuta com a alma. Não é com o ouvido. Tudo tem cura, gente. Eu não estou dizendo que o problema de cada um aqui é fácil, que cada um sabe. O meu problema é o mais difícil do mundo, sabe? Até eu começar a trabalhar, enxergar que tem pessoas morrendo lá fora, que queria viver, e tem outros que querem tirar a vida porque se decepcionou com o namoro. E aí? Não é julgando, não. Mas é para mostrar que o problema de cada um vai agir de uma forma diferente. Mas o que eu quero falar é que o Evangelho está falando o que Jesus falou. Ele mandou o Consolador prometido, que tem esperança. Que a gente tenha esperança. Esperança naquilo que a gente está buscando para a gente. E não só uma vez, mas ter a certeza que a gente busque e procure se alimentar. Nos alimentamos todo dia, bebemos água todo dia, porque o corpo não necessita. O espírito também necessita desse conhecimento, desses ensinamentos, para que a gente não sofra tanto. Até quando a gente vai ter que estar vindo aqui na casa para aprender? Até quando? As oportunidades estão cheias lá fora, nos hospitais. Na casa, que precisa de uma pessoa para limpar, para trazer alimentação, para ser vendida, porque a casa depende de doação. Para que a gente possa chegar num domingo como esse e escutar uma mensagem dessa, de abertura, do livro dos Espíritos, do Evangelho, que vem trazer mudança na minha vida. Na minha vida. E muda. E muda, gente. Isso traz esperança para quem já está perdido. Isso acalma o coração de quem está em desespero. Mas que a gente possa ter cuidado no que a gente procura. E como a gente procura, se tem amor. Porque ele começa aqui, ó, na leitura. Se me amais, guardai os meus mandamentos.
E eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador. Que não é só esse. A prece, a oração, é o Consolador. Porque quando a gente está sofrendo, a gente lembra de Deus. A gente lembra de Jesus. Aí lembra de orar. Deus, me ajuda, me ajuda. Tira isso de mim. Não, gente, não é tira isso de mim. Deus, me dá força para o que eu estou passando. Que eu possa aprender com o meu sofrimento, com a minha dor, que eu mesmo criei. Porque Deus estivesse colocando a dor na sua vida, ele não era Deus. Porque ele seria imperfeito, assim como cada um de nós. Assim como cada um de nós. E ele escuta. Ele nos escuta quando a gente fala com verdade. Quando a gente fala com amor. Aí ele fala, né? O Espírito de verdade que o mundo não pôde receber, porque não vê absolutamente e não conhece. Mas hoje nós conhecemos. Nós hoje temos entendimento. Não temos capacidade de entender Deus. A gente ainda não tem capacidade de entender Deus. Mas Jesus, hoje nós temos condições. Que Jesus falou e fez tudo. Na verdade, ele fez e depois falou. Ele não chegou e falou, vou fazer isso aqui, não. Ele fez. E quando os apóstolos perguntavam ou julgavam, ele dizia o porquê fez, através das parábolas. E a gente fica assim, o que é que esse cara está falando? E quantos de nós ainda estamos perdidos? Porque a gente não sabe o que está buscando na nossa vida ainda. Que a gente possa, gente, refletir no que a gente busca. Que a gente possa acreditar que isso vai passar na nossa vida. Acredita. Porque Jesus, Deus, são os Espíritos de verdade. Eles não estariam mentindo sobre isso. Jesus falou que o Consolador prometido ia vir há mais de 2000 anos e está aqui. Que usou Kardec para que codificasse tudo isso na nossa vida, trazendo explicações, trazendo as manifestações que, se foram necessárias naquela época, hoje não precisamos disso. Precisamos na reunião mediúnica, porque precisamos trazer entendimento a muitos dos irmãos ignorantes que ainda não enxergaram o que a gente está enxergando, ou não aceitam, e aí precisam. Que chegam numa reunião mediúnica sem saber que estão mortos ainda, que já desencarnaram. E aí precisa do choque magnético do médium para ter esse entendimento. Mas hoje, eu posso falar para vocês de fé. Eu falo. Devido às coisas que eu vivi na minha vida, os problemas que eu tive financeiros, de saúde dentro da minha casa, várias coisas. E não deixei de ter problema não, como ninguém aqui vai deixar. Mas tudo passa. Menos o amor de Deus por nós. Tudo passa. O que falta na gente é a gente se entregar um pouco mais, conversar com Deus com o coração, não com a boca. Não é a gente chegar e falar, Pai nosso que estás no céu. Não é isso, gente. Quando falo conversar, é conversar. É feito quando a gente encontra um amigo, vai bater papo, é isso. Quando a gente conversa com o pai da gente, a mãe da gente, chegar, pai, estou precisando de ajuda, estou cheio de problema. Né?
Porque a gente não conversa com o pai que está fazendo as coisas erradas. Agora, quando o problema chega, né? A gente vai procurar o pai e a mãe. Então, anyway, vai, procura. É isso que a gente tem que fazer. Conversar verdadeiramente com o coração. Porque Deus, Ele sabe de tudo o que está acontecendo na nossa vida. Sabe dos nossos problemas, das nossas dores. É assim como a gente, quando olha para o nosso filho, vê ele fazendo coisa errada, e a gente deixa que vai ensinar, ele vai vir aqui. Ele acha que está enganando a gente, mas a gente sabe que ele está sendo enganado. Assim, Deus só está esperando a gente ir lá e buscar, conversar com ele. E quando a gente faz isso com o coração, a gente consegue entender Jesus. A gente consegue entender o amor. A gente consegue sentir Deus dentro de nós. Porque nós temos Deus. Porque somos criação dele. Se somos criação de Deus, Deus está em nós. Deus está em mim. Deus está em vocês. Eu espero que esse evangelho possa realmente tocar o coração de vocês, que vocês possam saber o que estão buscando na vida de cada um, quais escolhas que vocês estão fazendo. Reflitam, observem antes de buscar alguma coisa, de pedir alguma coisa. Peça com o coração. Não fala da boca para fora. Sabe? É isso que a gente tem que fazer. Então, o tempo acabou. E eu convido a todos que a gente possa elevar o nosso pensamento ao Pai Maior. É com muito amor, Deus, Jesus, amigo, irmão, companheiro, que te agradeço por esse Evangelho, pela lição de abertura, pelo livro dos Espíritos, por todos esses ensinamentos que vieram fortalecer um pouco mais a nossa jornada, que é seguir um pouco desse ensinamento em busca de um melhoramento moral e espiritual. Mestre, tu conheces o coração de cada um de nós aqui e sabe das nossas imperfeições, das nossas dores do corpo e da alma. Traz a esperança, o entendimento na nossa vida, através do teu amor. Não quero pedir, Jesus, que tire os problemas, as dores da nossa vida, mas que a gente possa ter entendimento e discernimento, para que assim possamos passar isso com humildade, sabendo que a culpa não é tua, mas nossa, devido às nossas escolhas, às buscas erradas que fazemos na nossa vida. Que possamos despertar para a vida, para o teu amor. Que esse Evangelho toque o nosso coração e faça entender que os nossos problemas não são maiores do que os nossos irmãos. Que esse Evangelho faça a gente entender que viver vale a pena. Que essas dores da alma irão passar. Que amanhã poderemos todos sorrir novamente, aqui e no momento certo, ao teu lado. Que a tua paz, Jesus, venha abençoar a vida de cada um aqui presente. Que possamos levar conosco esse amor que está presente agora nessa casa. Que possamos distribuir isso no nosso dia a dia, de uma nossa semana que está começando, através das oportunidades que serão colocadas em nossos caminhos. Que possamos, a partir de hoje, sabermos o que buscar em nossas vidas. Que a tua paz, o teu amor, nos envolva, nos guie, nos abençoe, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Gente, aí vai pro passe, não é obrigatório. Então quem quiser, espera aí que aí vai estar chamando, tá? Muito obrigado
Até semana que vem. Um ótimo domingo, um bom começo de semana para